Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, então. Estamos de volta com a concordância nominal, aula número 34. Então, como foi dito na aula anterior, concordância nominal é a, a concordância do substantivo com as palavras que o modificam, que são os adjetivos, os artigos, os numerais e os pronomes. Então, são essas as concordâncias nominais. Então, eu gostaria que vocês seguissem conosco os slides para que você possa acompanhar-nos, tá bom? Então, vamos lá. A concordância do adjetivo em função de predicativo. Essa é a letra B, porque nós estamos numa continuação. Então, a concordância do adjetivo em função de predicativo é do sujeito. Concorda com o gênero e número, com o substantivo a que se refere, referindo-se a dois ou mais substantivos do mesmo gênero. Então, ele vai para o plural e conserva o gênero dos substantivos, referindo-se a dois ou mais substantivos de gêneros diferentes. Então, vai para o masculino, plural. Olha o exemplo. Carlos e Aninha voltaram cabisbaixos da sala do diretor. Então, veja bem, ambos masculinos. Então, o namorado e a namorada passeavam enciumados. Predominou o masculino. O diretor escolheu a mãe e a filha como secretária. Duas mulheres, fica no feminino, plural. Ela julgava bárbaros o professor de história e o de francês. Dois masculinos, então fica no masculino, plural. Vamos ver outros exemplos. O céu estava nublado. Os céus estavam nublados. Mãe e filha viajavam caladas. Outros casos particulares. Muito obrigada. Eu mesma. Eu própria. Então, as mulheres devem dizer muito obrigada. Eu mesma. Eu própria. Obrigada é um adjetivo sinônimo de grata, reconhecida, penhorada e concorda com o nome masculino ou feminino a quem se refere. Os pronomes de reforço, mesmo, próprio, também concordam com o gênero da pessoa que substituem. Exemplo, né? Muito obrigada, disse-me ela. Eu mesma e meu namorado cuidamos do nosso problema. Vamos ver então só e sós. Quando só tiver o sentido de sozinho, será adjetivo e, portanto, variável. Só, sós. Exemplo. Eles estão sós. Ele está só. Desgarram-se, agora permanecem sós. Quando só tiver sentido de somente, apenas, unicamente, será advérbio e, assim, ficará invariável. Exemplo. Nós só desejamos a paz, não a guerra. Eles só declamam ou também cantam. Há ainda a locução adverbial a sós, invariável, que significa sem mais companhia. Exemplo, João ficará a sós, eles ficarão a sós. Outro caso, estou quite ou estamos quites. Quite, adjetivo, significa livre, desobrigado, e deve concordar com o número do nome a que se refere. Exemplo, eu estou quite. Eu e você estamos quites. Agora, já me considero quite com o serviço militar, ficando este quite com o credor. Frase de Rui Barbosa. Anexo e anexos. Anexo, incluso, apenso,
Então, adjetivo deve variar. Exemplo, remeto-lhe anexa a carta, anexa segue a conta, os documentos anexos devem ser arquivados, a lista de preços inclusa foi aprovada ontem pela diretoria. As fotocópias apenas devem ser juntadas ao processo. Meio. Como adjetivo, modificando um substantivo, meio deve concordar. Meio limão, meia laranja, meio-dia, desculpa, meio-dia e meia, significa meio-dia mais meia hora, meia-noite, etc. Exemplo, a mim basta meia porção. Já li 90 páginas, exatamente meio livro. Eram línguas e meias línguas. Antônio Vieira. Como advérbio, modificando o adjetivo, meio, fica invariável. Exemplo, a porta está meio aberta, descobriu alguns passos. Meio enterrada, uma ovelha chilena de ferro. José de Alencar. A bandeira portuguesa é meio verde, meio vermelha. Um e outro. Quando a expressão um e outro modifica o substantivo, este fica no singular. Um e outro caso, uma mulher e outra situação, etc. Embora o verbo possa ficar no singular ou ir para o plural, no caso de aquelas expressões e o substantivo formarem o sujeito da frase. Exemplo, um e outro aluno costuma estudar. Um e outro aluno costumam estudar. Quando um e outro se referem a pessoas de sexos diferentes, ficam normalmente no masculino. Exemplo, Pedro e Maria, um e outro, participavam da brincadeira. O rapaz e a mocinha pararam e, sem motivo aparente, ficaram a olhar um ao outro, perdidamente. Salvo e exceto. Vamos ver? Embora provenientes de verbos, particípios presentes ou passados, certas palavras trocaram de classe gramatical, tornando-se invariáveis. É o caso de salvo e exceto, obstante, etc. Exemplo, todos fugiram, salvo fiscais, salvaram tudo, exceto os quadros artísticos. Iremos, não obstante, as ordens em contrário. Página 2, casa 201. Pode-se empregar o numeral cardinal 1, 2, 3, 7, com sentido de ordinal, primeiro, segundo e terceiro, após certos nomes de coisas que se apresentam em série, páginas, folhas, casas, etc. Entretanto, o numeral cardinal concordará, em tal caso, com a palavra número, subentendida. Exemplo, a referência aos estrangeiros se encontra à página 2. Moro na casa 221. No livro de Atas, faltava a folha 400. Vamos ver agora a entrada proibida ou a entrada é proibida. Então, a entrada é proibida ou a entrada é proibida. Quando o sujeito do verbo ser é formado por sua generalidade, sem qualquer determinante, o adjetivo que está na função do predicativo permanece neutro, forma do masculino. Exemplo, pimenta é bom para tempero. Entrada é proibido. Caça não é vedado nesta época do ano. Paciência é necessária. Entretanto, se o substantivo na função de sujeito vier determinado, a concordância do predicativo será
regular. Exemplo: pimenta é bom para tempero, mas esta pimenta não é boa para nada. Aquela caça é permitida? Então tá. Leso, pseudo, alerta. O adjetivo leso concorda em gênero e número com o substantivo a que se anexa. Foi um crime de lesa pátria. Sua ofensa foi caracterizada como crime de lesa majestade. Pseudo, prefixo, é invariável. Os pseudomédicos são facilmente descobertos. Essa pseudo-representação popular esconde intenções despóticas. Alerta é advérbio e, portanto, invariável. Exemplo: os soldados estavam alerta. Os bombeiros ficam sempre alerta. Exercício. 1. Na frase: comprei um lápis, uma régua e um livro volumoso. A justificativa para a concordância do adjetivo sublinhado é de quê? Será que seria A? O adjetivo se refere somente ao substantivo mais próximo? Será que é B? O adjetivo se refere aos vários substantivos do mesmo gênero? C. O adjetivo se refere aos vários substantivos que são de gênero diferente? Ou a letra D? O adjetivo se refere aos vários substantivos, mas o último deles está no feminino plural. Veja bem, a palavra volumoso. Resposta: a letra A. Então, o adjetivo se refere somente ao substantivo mais próximo, tá certo? Uhum. Até se refere ao livro, né? Então tá. Qual das alternativas está incorreta? Letra A. Fizemos o primeiro e o quinto problemas. Fizemos os problemas primeiro e quinto. Fizemos, letra C. Fizemos o primeiro e quinto problema. D. Fizemos o primeiro e o quinto problema. E a letra E. Fizemos o primeiro, problemas e o quinto. Qual que está incorreto? Então, a resposta é a letra E. Fizemos o primeiro, problemas e o quinto. 3. Aponte a frase incorreta. O adjetivo em função do predicativo deve concordar no plural. Letra A. O caipira e sua esposa ficaram desconfiados. B. Maneco e Chica caminhavam amuados lado a lado. Letra C. Tenho por mentiroso o réu e seu cúmplice. Letra D. Tenho o réu e seu comparsa como mentiroso. Ou letra E. Julgue os capacitados, o aluno e a aluna. Então, resposta, letra D. Tem o réu e seu comparsa como mentiroso. Aponte a frase incorreta. Número 4. Letra A. Muito obrigado, disse a menina afastando-se. B. Pedro e Maria Viajaram sós? C. Só Pedro e Maria viajaram? D. Pedro estava a sós? Ou letra E. A própria Ana Helena esteve aqui. Sim, ela mesma. Então a resposta é a letra A.
Muito obrigado, disse a menina, afastando-se. Eu devia falar, muito obrigada. 5. Em uma das frases abaixo, anexo está mal empregado. Qual? Letra A. As duplicatas anexas já foram resgatadas? B. Anexo segue os preços estabelecidos para o corrente ano a partir de 1º de abril próximo? C. Os documentos anexos devem ser guardados no arquivo 2, pois são sigilosos? D. Anexas ao processo estavam as fotocópias das certidões? Ou a letra E. Envio-lhe anexos, os planos ainda em estudo. Resposta é a letra C. Os documentos anexos devem ser guardados no arquivo 2, pois são sigilosos. 6. Em que alternativa meio é substantivo? A. Escrevi o bilhete em meia folha de papel pautado. Desculpa. Escrevi o bilhete em meia folha de papel pautado que destaquei de minha caderneta de notas. B. Você hoje está meio zangado. C. O meio que tens para a fuga é um só: pular o muro. D. Pedrinho ficou meio caído por Isabel. E. Com meia banana e meio tomate continuaríamos com fome. Não acha? Então, resposta é a letra C. O meio que tens para a fuga é um só: pular o muro. 7. Há uma frase incorreta. Assinale. Um e outro aluno obedece aos pais. B. Um e outro aluno obedecem aos pais. C. O namorado e a namorada pararam. Depois, um e outro se abraçaram. D. Conheço muito bem um e outro casos. E letra E. Maria e Felipe, um e outro, disputavam a mesma vaga. Resposta? Letra D. Conheço muito bem um e outro casos. 8. A concordância do numeral, a julgada incorreta em uma das alternativas, desculpa lá, a concordância do numeral é a julgada incorreta em uma das alternativas. Em qual? Letra A. A página 2 lemos poema extraordinário pela densidade dos conceitos e harmonia do estilo. B. Estão faltando 2 páginas do meu livro. C. Na casa 501, os policiais encontraram escondidos os marginais. D. As folhas 32 do processo fez o juiz uma observação. E. O Estadão é jornal muito volumoso. Neste domingo saiu com 180 páginas. Então tá. A julgada incorreta, então é a letra C. Na casa 501, os policiais encontraram escondidos os marginais. 9. Assinale a frase incorreta. Certo? Letra A. Entrada é proibida. B. É proibido entrada. C. A entrada é proibida. D. No alto da porta se lia entrada proibida. Ou a letra E. Para quem esta entrada é proibida?
Resposta é a letra E. Para quem esta entrada é proibido? 10. Estão corretas as concordâncias nominais, exceto existe uma que não está. Então, letra A. A sala e os quartos estavam desarrumados. B. Perdi a primeira e a segunda aulas. C. Visitei uma exposição de esculturas e quadros raras. D. Discutimos um e outro caso inexplicáveis. E. Pus na xícara 2,5 colheres de açúcar. Resposta é a letra C. Visitei uma exposição de esculturas e quadros raras. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.